Jesus ficou, depois da morte e da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, né? Orientando, conversando, instruindo. E chegou o momento que ele ia voltar para casa. Então nós lemos isso em Lucas, domingo, Lucas capítulo 24, né? E Jesus falou com os discípulos, né? Enquanto ele conversava com eles, e falou: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. O que a ascensão de Jesus diz para cada um de nós hoje? Que se isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando eu leio isso, o que eu tenho que tirar disso? Essa palavra, se ela não mexer no meu coração e no seu coração, ela não se torna vida, né? Não nos transforma, né? É uma coisa que a gente precisa entender, que a palavra de Deus, ela não é nem uma ideia, nem um ideal. À medida que eu escuto, à medida que eu medito a palavra, ela me transforma, e à medida que eu sou transformada, eu cumpro essa frase que Jesus disse aqui, ó. Que é para que a gente possa proclamar, levar o nome dele a todas as nações, né? Que a gente leve. Como é que eu posso levar? Como é que a gente pode transformar e anunciar o nome de Jesus? A partir do momento que essa palavra fez efeito em mim. Então vocês vão em São Paulo, o outro vai em Fortaleza, o outro vai nos Estados Unidos, aonde vocês forem, a partir do momento que vocês estão transformados, é o Cristo vivo que a gente leva, não é? Então, para que isso se cumpra, a primeira pessoa que tem que ser transformado somos nós. Então essa palavra é a palavra que nos transforma, né? São Leão Magno diz que quando Jesus volta ao céu, vocês imaginam, né? Deus nos criou, nós já falamos isso aqui mais de uma vez, né? Nos criou por amor. Nos criou e pelo fato de ter nos colocado, a gente lê aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está subindo aos céus, parece dois homens e fala: por que vocês estão aí olhando para o céu? Aquele que foi vai voltar, né? Por que estáis aí a olhar para o céu? Então, por que nós estamos aqui? Porque Deus nos colocou aqui. Deus nos fez, nos colocou aqui nesse projeto, né? Deus nos criou com essa história maravilhosa desse amor incondicional, e que pelo pecado, né, o homem se abandona de Deus, troca, né? Desiste de Deus. E por isso entra na nossa vida o sofrimento, entra a dor, entra a doença e a morte, né? Mas Deus não desiste disso, né? Não desiste de nós e faz esse projeto maravilhoso que é o projeto da salvação. Então Jesus vem nos buscar, Ele toma a nossa carne e assume isso e vem nos buscar de volta para o Pai, né? Ele vem nos dar o caminho, Ele vem como o bom pastor. Quando Jesus volta aos céus, volta para casa, Ele leva até Deus a nossa humanidade, né? Ele era divino, mas Ele leva junto a nossa humanidade. Então isso, a festa da ascensão é para nós uma confirmação, a esperança, que quando Deus nos dá a vida eterna, Ele não dá a vida eterna somente no espírito, mas também na carne. Vocês acreditam de verdade que seu corpo em carne ficará eternamente vivo? Vocês acreditam nisso? Fala, mais ou menos, né, filho? A gente nunca pensou nisso, nunca foi chamado para pensar. Mas Deus devolverá o nosso corpo. Quem falou isso? Ele mesmo. Falou para Catarina de Siena, pode ler no livro Diálogo.
Ele fala: Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo o corpo. Jesus e Nossa Senhora já estão no céu com o corpo glorificado. Jesus veio, ele não, depois da ressurreição, ele não comeu, ele não andou, ele não falou, ele não tinha corpo. Nós também vamos ter de volta o corpo glorificado. Isso é uma coisa espetacular. É algo assim, sem palavras. Se a gente acredita de verdade nisso, porque a festa da Ascensão é uma festa para poder renovar em nós a nossa fé e a nossa esperança. É para poder nos chamar a ser seguidores de Jesus, mas de uma forma muito responsável e com maturidade para viver a nossa fé. É viver uma fé com compromisso com esse nome de Jesus. Não é ter uma fé que se limita a vir à igreja. A minha fé em Jesus, eu não posso estar limitada aqui. Eu tenho que levar Jesus aonde eu estiver. A minha vida, seja pública, seja restrita, aonde eu estiver. Tudo que me rege, todos os meus atos tem que estar determinado porque eu creio nele. Então, é estabelecer de novo a minha fé. Não só aquilo que creio, mas em quem eu creio. Naquele que jamais irá me decepcionar, naquele que jamais irá me trair, aquele que jamais irá olhar para mim e falar: não te amo mais. Nunca, né? Nunca, esse nunca vai trair, nunca vai abandonar, nunca vai nos trocar, nunca vai desistir de nós. É nele. Então, se a gente tem essa esperança nele, é nele que a nossa vida está fundada, e é por ele que a gente passa a viver, é para ele que eu passo a viver, com ele e nele que a gente passa a viver. Então tudo na nossa vida é com ele, e aí a gente vai levar a esperança. Hoje os cristãos são convidados a ser testemunhas da esperança, porque o mundo te olha. Se nós somos cristãos, se nós assumimos Jesus, qual é o nosso comportamento que se diz diferente? Onde as pessoas vão poder olhar para você, né? Hoje a gente é chamado a ser cristãos ânfora. Está escrito em Amós. Deus Pai diz assim: vai haver um tempo que eu vou mandar na terra fome que não será de pão, e sede que não será de água, mas será fome e sede da palavra de Deus. É esse tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós estamos sendo o resto, né? O restinho do povo que crê. Nós somos convidados a estar na terra, inseridos na terra. Então por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui porque assim Ele nos colocou, com nossos olhos fixos no céu, vivendo aqui, na certeza que eu estou enraizada, minha âncora está lá, eu sei para onde eu caminho. Eu sei que a minha vida não encerra na hora da morte. Não encerra. A morte não tem a última palavra, apesar de a gente não pensar nisso. A ascensão nos mostra que até a nossa carne, nela nos será devolvida. O corpo é glorificado. Né? Se vocês já tiveram oportunidade de ver os santos que estão conservados vivos, né? Parece que está dormindo. Imagina o que ainda vai ser esse corpo glorificado. A gente não tem dimensão do que isso significa. A gente não é convidado a pensar, né? Hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos. Eu estava numa sala fechada com eles, e era uma aula de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí quando foi entrar nas arritmias, eu falei com eles: gente, vamos parar a aula, já tem 50 minutos de aula, vamos parar, e quinta-feira a gente faz o fechamento dessa aula. E saí da sala. Quando eu saí da sala, tinha uma mãe chorando. E eu falei: olha, eu estava achando que a senhora não ia vir agora, e o bebê dela está operado já lá há uns 10 dias, ele estava muito grave, uma cirurgia muito complexa. E aí falei: vamos entrar, eu preciso conversar com a senhora. Sentei, acolhi ela e a avó, o psicólogo já tinha feito essa parte, conversamos muito, e falei: agora vamos lá, vamos entrar. É Jesus. Eu fico impressionada, né? Eu ter interrompido a aula, que eu podia ter encerrado a aula, né? Eu interrompi a aula, fui lá, quando eu bati o olho no monitor, eu falei: me dá uma água benta, porque vai parar. Que isso, filó? Vai parar, ele vai morrer agora. Que vai parar. Falei com a mãe assim: a senhora é cristã? É. Crê em Deus? Creio. É católica? Sim. Por quê? Vou batizar seu filho agora. Por quê? Porque ele vai morrer agora. O que Jesus falou sobre a morte? Ninguém sabe. Ninguém lembra. É impressionante. Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Então,
A senhora agora é mãe de um na terra e outro no céu. Vai ter um anjo para tomar conta. E aí o pessoal ficou me olhando, eu falei, para poder atravessar esse caminho, para voltar para casa, a gente tem que ter uma cruz que nos abre o caminho. E eu vou pôr uma cruz nesse menino para ele poder ir para o céu brincar de roda. E aí foi a conta de eu terminar o batismo. O pessoal, falei, água benta, ninguém achava, falei, água destilada. Qualquer água serve na hora dessa, mas pagão não pode ir, não pode voltar para casa. Né? Eu e ela e a avó batizamos o CTI inteiro. Deixei o povo tão estarrecido lá hoje que eu falei, quinta-feira, viu, moçada? Nós vamos reunir sobre morte. Os técnicos de enfermagem estavam todos, os residentes de fisioterapia, os psicólogos, está todo mundo tão assustado. Eu falei, vocês estão assustados? Vocês nunca ouviram dizer que a gente nasce para esse dia? A nossa vida toda vai culminar no momento da nossa morte, no momento de voltar para casa. Então nós nascemos para esse dia. Esse é o dia que a gente se prepara. É o nosso grande encontro, com quem nós vamos poder abraçar, nunca mais separar. Vocês imaginam o que é isso, né? Isso é algo maravilhoso, mas a gente tem tanto pavor, nem gosta de comentar, tocar no assunto. Não é? E quanto menos a gente discute sobre isso, mais a morte nos apavora. Porque a gente não dá conta de discutir. Eu falei com essa mãe, a morte nos tonteia, mas não nos tira. Porque ela não tem a última palavra. Nós pertencemos a Deus e a nossa vida é eterna. Ele ganhou. Quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi a morte. Ele matou a morte por nós. Mas se a gente não tiver essa convicção, que cristãos somos? Se nessa hora a gente ficar no chão, porque nós já estamos situados num mundo que hoje é tão interessante pensar nisso. Hoje eu estava falando isso no CTI de manhã com a plantonista, que ela também é cristã, e falei com ela, hoje nós cristãos estamos vivendo um martírio. Não é o mesmo martírio da época de Paulo, de Lucas, que eles pegavam os cristãos e jogavam na arena para os leões comer. Hoje o nosso martírio é diferente, porque hoje o interesse não é matar o nosso corpo, mas é matar a nossa alma. É tirar de nós a esperança em Jesus. É tirar de nós a certeza que a vida não vai acabar aqui. Que nós temos uma imortalidade do corpo e da alma. Que vamos viver eternamente com um Deus que não mente. Que não ia atravessar o mundo para poder falar um monte de bobagem conosco. Não ia sofrer numa cruz por nada. Mas para nos colocar de volta no céu. Que é lá que Ele nos quer. Então hoje o mundo faz de tudo para poder tirar de nós essa certeza a quem pertencemos. E faz de tudo para nos tirar. Hoje nós não podemos mais nos pronunciar. Hoje nós não podemos mais falar o que é certo e o que é errado. Hoje nós não podemos mais. Tudo a gente é tolhido. Eu vejo a hora que eu vou ser presa. Então, porque tem que ter coragem de assumir o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho na radicalidade que ele exige. Porque entre Deus e o resto, é claro que eu estou com ele. Vou te matar, oh, que graça, vai me dar, vou virar Marte, é uma coisa espetacular. Não ter medo de assumir a nossa fé. Mas nós estamos ficando acuada, daqui a pouco não pode falar nada. Né? Quando um adolescente estava no consultório, acho que foi semana passada, eu nem sei, estou trabalhando tanto que eu já perdi a noção. E eu falei com ela, eu tenho um diagnóstico para você. A saúde, a Organização Mundial de Saúde já mudou a definição. É um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. A sua doença é espiritual. Porque vocês resolveram desistir de Deus. Então você perdeu o ânimo. Então os psiquiatras acham que vocês estão deprimidos. Não, mas o seu problema chama-se ausência de Deus. É isso que é essa doença. Não é física, é na alma. Quem sustenta o corpo é a alma. A alma está deprimida, está desnutrida, está desidratada. Se você não nutrir, não hidratar, murcha. Menina de 14, 15 anos murcha. Por quê? Porque não tem o ânimo do Senhor. E nós temos que ter essa coragem. Ela falou, eu estou conversando com as amigas da minha mãe sobre budismo. Eu falei, querido, eu respeito profundamente, apesar de não concordar com nada disso. Porque Buda é um homem, eu estou falando de Deus. Deus é Deus, não tem ninguém acima dele. E tudo tem que ter Ele à nossa frente. Primeiro Ele, depois o resto. Nós temos que tomar essa consciência. Não temos que ter medo de anunciar que cremos. Não temos que ter medo de falar as verdades do Evangelho, porque a minha preocupação, e a preocupação hoje cada vez mais, é a salvação das almas. Ou nós vamos para uma alegria que é eterna, ou um sofrimento que é eterno. Não pode negar isso para as pessoas, se a gente tem conhecimento disso. A pessoa pode ser livre e fala, não quero uma opção. Nunca vai poder falar, não fui avisado. Mas não podemos ter medo de testemunhar essa coisa maravilhosa que é acreditar nesse Deus que conversa conosco, que te escuta, e que se você falar, Ele vai te ouvir, e que se você calar, você vai ouvi-lo.
Filó, mas eu não escuto, não tem importância não. Jesus falou assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não escutou, mas você está intuído a fazer uma coisa, se ele não estiver de acordo, ele impede. Essa é a confiança que a gente tem que ter nele. Por quê? Porque ele nos ama. Não é assim? A gente tem que confiar. E essa confiança tem que ser incondicional. A nossa fé, a nossa alegria em Jesus, ela tem que contagiar o povo. Como é que eu posso falar que eu creio em Jesus está morto? A vida, aos céus, que religião é essa? Não pode. O povo de Deus tem que ser, por natureza, alegre. O circo está pegando fogo, mas nós temos que ir no meio do circo. E ele, então está tudo certo. Daqui a pouco o fogo apaga. Por quê? Porque ele está junto. Mas nós temos que carregar isso conosco. Falei com essa mãe, fica de pé. Agora eu vou fazer uma oração que nós vamos agora pedir à única mulher que entende essa dor. É Maria. Ela teve com o inocente nos braços. Igual a senhora vai estar. A senhora pode abraçar? Pode, vamos rezar. Vamos chamar a Nossa Senhora, que ela vai interceder por você. Agora a senhora terá força de permanecer de pé. Tem menino para cuidar ainda e tem outro filho. E fala junto comigo. Repete o que Jó disse. Deus nos deu, Deus levou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas tem que ter coragem. Não tem que acuar, falar, ouvido, aos céus. A senhora não merecia passar por isso. Quem só falou, um dia nós vamos entender esses mistérios que a gente não compreende nada. Eu ao mesmo tempo olhando para o tamanho e falando, isso está de alta. Estava dando 3 altas e um óbito. É assim mesmo. Falei que os residentes me olharam todos chorando. Falei que quinta-feira nós acabamos de prosear. Vocês vão, né? Pensa sobre isso. Pensa aqui de verdade. Em que vocês creem? Porque nós resolvemos trabalhar com medicina, trabalhamos com sofrimento o dia inteiro. Mas temos que dar para o nosso paciente a coragem de dizer, a ciência vai até aqui. A vida não encerra. Por quê? Porque Deus assim a fez. Não podemos ter medo. Ciência tem o caminho dela e a fé tem o caminho dela. Um precisa do outro. Quem precisa dos dois? Somos nós. Não precisa ter medo, não é? Então, quando Jesus disse, vós sois testemunhas de tudo isso. Quando os discípulos voltaram, eles voltaram com alegria. Tem uma coisa, uma palavra dita aqui, que às vezes a gente passa por ela na leitura e não presta atenção. Qual foi o último gesto que Jesus fez enquanto ele subia? Ver se alguém prestou atenção na leitura. Qual foi a última coisa que Jesus fez? Qual foi a última coisa que Jesus fez? Enquanto ele subia aos céus, o que ele fez? Abençoou. O que isso quer dizer? Que nós, cristãos, somos portadores da bênção. Então nós temos que ser testemunhas da bondade de Deus. Se isso a gente pensar no nosso comportamento. Os discípulos, essa bênção de Jesus, curou, levantou tanta gente, ressuscitou, não foi assim? Foi. Os discípulos foram abençoados para continuar o trabalho. Nós somos hoje essa geração dos apóstolos, discípulos de Jesus. Então essa bênção faz parte da nossa missão. No mundo que é onde a moda é falar mal dos outros, há um fetiche, eu acho, sei lá o quê, que o povo tem um desejo, como diz um adolescente comigo, tia Filó, mas é uma delícia falar mal dos outros. Falei, menina misericórdia, como que pode ser uma delícia falar mal dos outros? Mas é bom, tia Filó. Não, não é. Então no mundo do maledito, né, nós temos que ser o inverso. O cristão, ele tem que fazer a bênção. Ele tem que abençoar, ele tem que falar. A bênção quer dizer, a palavra quer dizer bem dizer. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que falar bem do outro. Eu tenho que falar bem de uma situação. Nós não temos que caminhar no pessimismo, não. Nem falar do outro, não. Nós temos que ter a capacidade do olhar de Deus. Sabe quando Deus terminou a obra dele toda, olhou e viu que tudo era bom? Nós temos que ser capazes de buscar de volta esse olhar, para olhar para aquele que ninguém acha que vale nada, né? Abandonado, largado, e ver o bom que está ali. Nós temos que mudar. Gente, prestem atenção, como diz São Tomás de Aquino, a cada um de nós é dado um tempo. Não podemos desperdiçá-lo, porque lá diante dele, esse tempo irá nos cobrar. O que nós fizemos com esse tempo? Então não percam tempo, e semear o bem, e fazer o bem, e ser testemunha da misericórdia do Senhor, e ser a extensão da misericórdia de um Deus, a cuidar uns dos outros, a levantar aquele que está caído, a buscar aquele que está com fome. Eu não posso entrar numa igreja, a querer ornar, só enfeitar aqui, o meu irmão lá fora com fome.
Eu não posso, porque o mesmo Cristo está lá. Ele está aqui, ele está lá, passando fome, tudo isso. Nós somos irmãos, gente. Então o cristão, hoje, com a ascensão, nós somos testemunhas. Hoje nós estamos inseridos no mundo do fake news, da mentira, da confusão, de falar mal do outro, destruir o outro. Agora daqui a pouco tem campanha política, um quer matar o outro, né? E é só falar mal, levantar o passado, é aquela confusão que vocês estão acostumados. Nós somos cristãos, nós temos que agir diferente. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser a transparência do Cristo. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus é de verdade. Ele não é ilusão, ele é real. Real. E é tão interessante essa questão de dar a bênção, né? Quando a gente pede isso para Deus, quando a gente imagina, acho que foi domingo, eu estava com meu marido, a gente foi à padaria, eu disse sozinha no carro, e eu falei com ele, que eu vivi com meus irmãos de rua, o que eu faço com Jesus, né? Igualzinho. E quando eu os encontro, eu vou lá. E vou lá saber o que eles estão precisando. E não o que eu acho que eles estão precisando, não é? Aí eu cheguei perto de um e falei, o que você precisa hoje? Aí enquanto ele falava, um outro chegou e falou comigo assim, ô dona, a senhora pode me abençoar também? Aí eu olhei para ele e falei assim, claro que posso, o que você precisa? Ele falou, uai, mas agora eu não sei o que eu peço, perdi o rumo. Eu falei, Jesus, eu comecei a rir, falei, eu vou te ajudar a decidir o que você precisa, vou te orientar para saber quantos meninos você tem, se tem mulher em casa, né, para a gente resolver isso. Aí eu falei, cheguei no carro rindo, falei com meu marido que aquele irmão fez igualzinho eu faço com Jesus. Quando eu falo, Jesus me ajuda, ele fala, pois não, o que você quer? Eu falo, perdi o rumo, não precisa de nada, não, nada. Quem falou que estava precisando de alguma coisa, gente, só do seu olhinho já está tudo bom, está tudo certo. É assim, né? Esse poder, talvez, que a bênção traz, né? De poder dizer ao outro, sem armas, né? Sem limite, falar, claro que posso te ajudar. Às vezes a pessoa está tão esperando nada, né? Estão esperando não, estão esperando ninguém nem deixar sentar, nem chegar perto porque tem medo. Quando alguém chega e traz, porque é aquilo que ele faz conosco, né? Quando a gente se vê tão miserável, quando eu vejo, né, em cada procissão da Eucaristia, que eu falo, Jesus, eu sou tão leprosa para estar numa fila dessa, e o Senhor me aceita, o Senhor me acolhe, o Senhor vem me nutrir, o Senhor vem me dar força para dar conta de correr quanto a gente corre, o Senhor vem, né, como diz o povo hoje na CTI, Jesus, não estou soprando no seu ouvido, que você vai parar aqui dentro de repente, né? Deve ter me tirado lá da aula, né? Que a gente é levado, como Nossa Senhora hoje, né, foi levado para visitar Isabel sob a força do Espírito. Então que a gente é sendo levado para quê? Para ser a força dele, a mão dele, o abraço dele. Essa é a nossa missão com a ascensão. O que eu tenho com a ascensão de Jesus? A certeza que a minha vida não vai acabar no nada. A certeza que quando eu fechar os olhos, eu já falava isso lá no CTI, vocês não ficam me reanimando não, porque eu não quero ser reanimado, está escutando? Deixa eu ir embora em paz. Que é isso, vocês não ficam fazendo massagem cardíaca, eu não quero massagem, não, deixa eu ir embora. E aí, porque tem hora que eu tenho que quebrar lá com isso, que eles ficam muito tenso, né? Quando a gente ter a coragem de saber que naquele momento, pensa bem, naquele momento que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir para ver aquele que por causa dele estamos aqui. Isso é espetacular. Poder vê-lo de verdade, o véu vai cair, eu vou poder vê-lo face a face. Porque a liturgia hoje, quando a gente vem aqui celebrar a missa, é o caminho que por causa de Jesus nós chegamos a Deus. Mas um dia, essa liturgia aqui, nós vamos celebrar lá, mas sem véu, vou vê-lo face a face. Isso é uma coisa louca pensar nisso. Que cada dia a gente caminha para poder estar junto com Ele. Que não terá fim, não tem sofrimento, não tem dor. E essa esperança o mundo precisa. Quando você vê o povo desanimado, desorientado, sem razão para estar de pé, sem sentido na vida, somos nós que vamos colocar no outro coragem. O que está difícil? Nós temos um Deus, temos um Pai. Ajoelha, fala com Ele, a sua vida vai mudar. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Por que Ele não entrou antes? Você não convidou. Você achou que dava conta sozinho. Se você falar, Pai, me ajuda, Ele vai falar com prazer. E o que Ele pode? Simplesmente tudo. E a gente fica até mal acostumado, né? Porque é assim mesmo, pode falar com Ele, pode derreter nos braços dEle, pode chorar com Ele. Né? Então, por que a gente anda entristecido? Por que a gente anda abatido?
que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus voltará. Mas eu tenho que lembrar a minha realidade. Então, quando a coisa está muito difícil, lembra disso. Lembra desse Deus que acalma as tempestades. Lembra desse Deus que fala, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou convosco. Senhor, a situação é dura. A importância não, eu mudo ela. Mas está difícil, eu passo com você. E está escrito, se eu tiver que passar pelo fogo, não queimarás. Se tiver que passar pela água, você não afoga, eu estou contigo. É essa confiança num Deus que é vivo, porque Jesus não é ilusão. Eu falo isso com vocês, ele não é ilusão. A gente falta pegar, né? Palpar. Tem hora que a gente quase faz assim nele, né? Quase pega. De tanto que ele se faz presente. De tanto que ele é próximo de cada um de nós. Por quê? Por amor. Então pensem nisso, assim. O que essa festa diz a mim? Que eu viverei eternamente com ele. A minha carne voltará. O sangue voltará a circular. Eu vou voltar à carne um dia que eu sou imortal. Por quê? Porque ele fez isso por nós na cruz. Isso é maravilhoso, isso é de chorar. De pensar nesse Deus que é puro amor. Mas que por causa disso eu tenho esse compromisso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos as testemunhas da esperança que o mundo precisa. Nós temos que levar a alegria, a bondade de Deus, o olhar desse Deus, colocar o irmão de pé, dizer ao outro, coragem, vamos junto, não dou conta de andar, te carrego. Por quê? Quem carrega a gente é Deus. A gente vai carregando uns aos outros. É assim. Então não tenhais medo. Por quê? Porque Ele que caminha conosco. Presta atenção na estrutura do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a primeira palavra que a gente fala é Pai. E a última palavra que a gente fala é? Vamos rezar para lembrar? Pai Nosso, santificado, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Então, se o mal está no final e o pai no início, o mal é o antipai. Já pensaram nisso? Nos livre do mal. O mal é o antipai. Eu chamo Pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois, tudo mais eu vou pedindo a Ele, que nos dê o pão, mas que Ele nos livre de algumas coisas e nos livre do mal. O mal é o antipai. Se a gente pegar a história na Bíblia, eu separei 3 histórias, que a gente vai ver a questão do mal. A primeira está em Gênesis, não sei se alguém está com a Bíblia, no capítulo 3, que é a história da Eva, com Adão e a serpente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de uma frase, está no capítulo 3, mas está no versículo 6, uma frase que diz assim: a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. O mal, ele é tão difícil da gente reconhecer, porque às vezes ele vem muito colado no bem. São Tomás de Aquino diz que o mal só chega perto de nós porque ele se reveste do bem, senão ele não conseguiria chegar. Porque às vezes é muito difícil discernir o mal do bem. A voz dos dois às vezes é tão sutil no nosso ouvido que você fica na dúvida do que é mal, o que é bem. Então você imagina, o mal que a Eva fez nesse momento foi a partir do olhar dela. Olha como é que a Bíblia diz. Ela olhou e viu que a árvore era boa. O que tinha de ruim naquela árvore? Nada. Era boa para o apetite, era formosa à vista, ela era bela, ela tinha uma boa aparência, ela era bela, era boa para você comer, e ela ainda tinha uma meta com essa fruta,
que era adquirir discernimento. Então, tudo de bom. Mas esse era o olhar dela, não era o olhar de Deus. Deus vê o bem no todo daquilo. Então, quando tudo que Deus criou, qual que era a frase que ele terminava? Ele criou e falava, Deus viu que tudo era bom. Ele vê na essência, no todo. A Eva viu sob o olhar dela, e pelo olhar dela, tudo é bom. Aquilo era maravilhoso. E aí ela cometeu o pecado. Então, às vezes é tão difícil discernir. Há um estudioso que diz que para poder discernir a voz do mal e do bem, às vezes é a mesma dificuldade que você tem de escutar. Olha a comparação que ele faz. Uma gota de chuva cai dentro do oceano. Como é que escuta? Então, o mal, ele é o sequestro do olhar. Muitas vezes a gente precisa de curar o nosso olhar, a forma de ver, porque o nosso olhar é imperfeito. E na nossa visão, tudo isso é bom, Senhor, mas aonde está o mal nisso? Às vezes a gente não consegue perceber essa gota que cai no oceano, é só uma gota, mas a proporção que ela vai trazer de problema é oceânica. Então, por isso nós precisamos de compreender que nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos consciência que nós somos pecadores, que somos imperfeitos, que vivemos a nossa vida na fragilidade. Então a chance da gente errar é alta. Então por isso que nós temos que ser dependentes de Deus e falar, me mostra nessa situação, é boa mesmo? Porque eu estou vendo tudo tão lindo, né? Então às vezes as coisas chegam para nós em presentes, em embalagens, que a gente fala, espetacular. Quando você abre, está estragado ou podre. Qual a única pessoa que pode ver e te mostrar a realidade? É só Ele, é só Deus. Então a gente precisa aprender essa humildade de tudo, mesmo que a gente tenha certeza que é aquilo, fala, mas o Senhor está de acordo? O Senhor vê da mesma forma que eu? Claro que não, mas só me mostra o que é preciso ser visto, para que eu não me distraia, para que eu não pegue alguma coisa errada. O outro exemplo está em Gênesis 4, que é Caim com Abel. Imagina, eles foram os filhos lá de Eva e Adão, cada um seguiu uma linha, mas quando eles foram entregar para Deus as oferendas, as primícias do que eles fizeram, o olhar de Caim, o coração dele estava cheio de inveja, de ciúme, de rivalidade com o próprio irmão. Porque viver a fraternidade é uma opção, não é o laço de sangue que faz isso, não é? Nós podemos matar o irmão, nós podemos matar alguém que é próximo, mas às vezes a gente se deixa dominar pelo ciúme, pela inveja, pela discórdia, por querer ser mais importante. Por que Deus olhou para Abel diferente de mim? E às vezes a gente quer ter um olho, que Deus, ou que as pessoas te valorizem de um jeito que às vezes o mundo não vai olhar. E o nosso coração vai ficando, cultivando todas essas coisas que vão nos levando para um caminho ruim. E nós podemos ser dominados pela ira e fazer o que Caim fez, que foi matar Abel. Mas tem uma frase que é para a gente prestar atenção. Essa frase Deus fala assim, Deus fala para Caim. Caim, por que você está irritado? Não, de morrer. E por que você está assim com o seu rosto abatido? Às vezes a raiva é tão grande, você quer matar o primeiro que aparecer. Deus olha para você e fala, por que você está irritado? Fala, eu imagino, estou não. Tá. Aí Deus fala com ele, se tivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Por que você está irritado? Nada passa, né, gente? Nada passa. Aí ele fala, mas se não estás bem disposto, olha a frase, Deus fala com ele, o pecado está deitado à porta da sua casa como um animal, te espreitando. Mas a frase que Deus termina é de doer, porque ele fala assim, mas tu podes dominá-lo. Então, para que a gente preste atenção que o pecado é uma opção nossa. O pecado é uma opção nossa, mas tu podes não pecar.
Tu podes dominar o mal. Essa frase é uma frase para ficar em nós. Tu podes não cometer adultério. Tu podes não furtar. Tu podes segurar a língua e não falar mal de alguém. Tu podes não condenar. Tu podes. Porque enquanto você está irritado de cabeça baixa, o pecado está parado na porta da sua casa. E ele tem uma queda por você. Deus fala, deu uma queda para o seu lado. Tu podes dominar o mal. Diante de ti está a água e o fogo. Estende a mão para onde você quiser. Jesus viveu, sabe girassol, que vive só procurando o sol? Jesus viveu em função do Pai. Quando a gente falou aqui que o mal, quando a gente fala o mal, ele é o anti-Pai, a nossa luta toda na vida é contra o mal na nossa vida, que é o pecado. É a luta toda. E a gente só vence quando a gente entende que a gente é frágil mesmo, pecador, e que a gente não dá conta. E o terceiro exemplo que eu tirei para vocês, também está em Gênesis 50, que é a história de José do Egito. Que o pai dele era alucinado por ele, né? Jacó era alucinado por aquele filho. Aí o ciúme tomou conta dos irmãos, falou, nós vamos matar ele. Se é igual do pai ter preferência por ele, a gente mata. Está vendo quanta coisa a gente tem que trabalhar no nosso coração? Quanta coisa Deus tem que revelar? Porque para que o mal não nos domine. Fizeram o que fizeram com José, todo mundo conhece, jogou ele na cisterna, venderam José, levaram José para o Egito, e José adquiriu um grande cargo lá com o faraó. Na hora que os irmãos dele chegaram passando fome, não o reconheceram. Tiveram medo de José, mas José acolheu os irmãos e cuidou deles. Quando o pai deles morreu, Jacó, eles falaram, o quê? Ele vai matar a gente agora. O pai morreu, nós estamos roubados. Mas aí, olha, a importância dessa história de José, é a importância para a nossa vida, para ver como é que do mal nós podemos fazer uma história do bem. Nós podemos transcender a história. Nós podemos mudar isso. A situação de ruim que chegar para nós. Porque tem coisas que a gente não muda como o mal muitas vezes chega. Mas na nossa vida nós podemos determinar como nós vamos receber e viver isso. É uma oportunidade de não ser confinado no mal, mas tomar um outro caminho. Em vez de caminhar na lamentação, na lamúria, Deus Pai fala, não quero filho murmurento, nós podemos tomar o caminho da gratidão. E olha o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, olha o que José responde para os irmãos, que coisa espetacular. Ele fala, o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. José poderia ter ficado confinado no ódio dos irmãos, colocado o coração dele pesado, ter feito, porque o ressentimento, ele fecha o coração da gente, ele faz uma crosta e que nada chega. A palavra de Deus não bate mais, a alegria não chega, e a gente vive aquele povo mal-humorado, ranzinza, que tudo murmura, tudo reclama, e que não vê o bem em nada, tudo está ruim, por causa de um ressentimento. Mas naquele momento, quando José perdoa os irmãos, com esse mal que fizeram com ele, José salva uma nação. Pensa bem no tamanho do que a coisa virou. Então, quanta coisa na nossa vida nós podemos transformar, se eu resolvo dar o perdão, se eu resolvo não retribuir o mal com o mal. É fácil isso? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente reza todo dia e pede a Deus que nos livre do mal. Porque a tentação, antes a gente fala, né? Não os deixeis cair em tentação. Vamos cair? Todos os dias e várias vezes ao dia, até no momento da morte. Qual é a grande tentação? Jesus viveu 3 tentações, que a gente vive todo dia. De achar que a vida, nós temos que ter poder, temos que ter, né? Temos que viver de tudo isso que o mundo traz. Mas tem uma tentação perigosa, muito perigosa. Vocês sabem qual é? É duvidar do amor de Deus. Não ter confiança nesse amor incondicional que Ele tem.
Isso é uma tentação que nos assola todos os dias. Acontece alguma coisa que vem em desacordo com aquilo que você quer, deseja, a gente fala: Deus não me ama, Deus não lembra de mim, eu rezo, eu peço, Ele não me escuta. Então a gente vive duvidando desse amor incondicional, a gente vive duvidando que Ele realmente está prestando atenção em mim, a gente vive duvidando que podemos confiar. A gente vive muito mais confiando na nossa própria força, que não serve para nada, do que entregar as coisas para que Deus possa nos ajudar. O grande tentação da nossa vida é guardar, esquecer disso. Cada um de nós foi criado antes da criação do mundo. Deus sonhou conosco. É uma coisa impressionante pensar nisso. Ele sonhou, por isso existimos. E quando Ele sonhou conosco, Ele tem um projeto para cada um de nós. Que o dia da nossa morte nós vamos entender, nesse projeto maravilhoso da salvação, que é o mistério, qual é o papel de cada um de nós. Mas a gente se perde, o mundo nos faz perder isso. Então a gente fala: Deus nem lembra de mim, você acha que Ele está me vendo aqui na minha vidinha mais ou menos? E aí eu não penso que Deus tem um projeto e quero viver a minha vontade, e não a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender aquilo que Jesus fala: aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, né? O que é renunciar? É esvaziar. Esvazia de você, tira o ego e se enche de Deus. E deixa Deus ser Deus na nossa vida. E deixa Deus cumprir o projeto que Ele tem na nossa vida. Mas a tentação é falar: não, daqui eu vou sozinha. Muito obrigada. Até onde o Senhor me trouxe? Aqui é o caminho, que aqui eu sei o caminho. Não precisa da sua ajuda, porque aqui eu sei. E a gente precisa do colírio que é Deus, para fazer com que a gente enxergue. O tratamento da nossa vida chama Jesus. Então, a única pessoa que pode nos livrar do mal é o Pai. Mas para que a gente possa conseguir vencer a tentação de todo dia, a tentação de achar que o meu nome, que o poder, meu poder financeiro, que isso me traz tudo, isso é ilusão. O mundo quer nos levar numa ilusão de que possuir as coisas, ser famoso, que é o que te traz a felicidade. Isso é engano. É engano. A nossa felicidade não é essa, a nossa felicidade é estar com Deus, né? Então, tudo que tenta nos tirar de Deus é o mal, que quer nos despistar, quer nos levar para outros caminhos, quer fechar o nosso ouvido para não ouvir a voz dEle, quer fechar os nossos olhos para não ver, quer endurecer o nosso coração. Terça-feira eu falei sobre isso aqui. Você sabe o que é coração contrito? A gente vem para a missa e a gente precisava de ter um coração contrito, não é? O que é coração contrito? Então eu vou dar para vocês o exemplo. Você pega uma terra que está seca, dura, que até trinca de tão dura que ela está. Você joga água, resolve o quê? A água não entra. É assim quando eu venho para a igreja com meu coração cheio de ressentimento, de mágoa, querendo vingança, querendo descontar no outro que ele me provocou o sofrimento. O padre pode fazer a melhor homilia do mundo, pode ler o evangelho todo várias vezes, a palavra não entra, ela bate e volta, ela não entra em você. Coração contrito é quando eu pego essa terra, esfarelo ela, eu tenho que quebrar ela inteira, para que aí a água possa chegar e empapá-la. Então antes de eu chegar aqui para rezar, eu preciso pedir a Deus que quebre meu coração, que quebre essa capa de ressentimento, esse mal que está em nós fazendo uma crosta. Fala: Senhor, me dá um coração manso, me ajuda, porque quando me fazem o mal, eu quero retribuir com o mal. Não é uma opção do ser humano a gratidão. Nós caminhamos por ressentimento, nós não caminhamos pela via da gratidão, mas é preciso exercitar, é preciso pedir a Deus que cada coisa que chegar em nós, que chegar como a gente vendo como sendo algo ruim, pedir a Ele a graça de transformar isso numa situação que possa ser melhor para mim, que fazer do mal o bem. Como é que eu tiro o mal, o bem do mal? Deus pode fazer isso, senão Ele não seria Deus. De toda situação ruim, Deus pode extrair o bom, senão Ele não seria Deus. Então eu preciso pedir a Ele que nos mostre quando é que eu corro o risco de pecar.
Em que momento eu estou correndo o risco de cair em tentação? Porque quando é que eu vou reconhecer isso? Quando eu aprender a me conhecer, a me ver e saber que eu sou frágil, que eu caminho nesse mundo muito mais contando com a minha fragilidade, com a minha miséria, com a minha pequenez. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não dou conta de nada e que eu preciso de perseverar, de permanecer em oração, permanecer com a Eucaristia, com a palavra, eu não vou sobreviver. Se eu não entender que a minha vida é feita do encontro da graça com a liberdade, eu não caminho. Porque eu preciso da graça de Deus para dar conta de caminhar e não pecar. E mesmo assim a gente peca 7 vezes no dia, segundo a palavra. Então é uma luta. A luta contra o mal é a luta de todo dia da nossa vida. O dia inteiro nós lutamos contra o mal, contra tudo aquilo que quer te seduzir, te tirar do Pai. Então, mas a tentação é uma coisa muito interessante na nossa vida, porque ela nos firma no Pai. A tentação, eu acho que ela é importante na nossa vida, porque ela me faz fazer opção pelo Pai o dia inteiro. Ah, faz isso só hoje. O que que tem, né, amor? Nós estamos no mundo, o que que tem? O que que tem? Só uma vez. O que que tem só hoje? O que que tem roubar isso? Ninguém está vendo. O que que tem? Um vê. Mas se eu faço a opção, eu não farei isso por causa dele, porque eu o amo. Ele é o Senhor da minha vida. Cada vez que eu faço opção pelo Pai, eu me centro em Deus e fortaleço a minha fé. Então por isso que a tentação, ela tem esse lado interessante. Deixar de ser tentado não tem jeito, nós somos humanos, nós estamos no mundo. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, tudo vai nos seduzir. Mas quando a gente conseguir vencer isso, nós fortalecemos a nossa fé. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A tentação, ela vai nos fortalecer. Mas a gente tem que estar atento. Todos os dias a gente reza isso. Me livra do mal. Me dá a graça necessária para reconhecer o risco que eu tenho de cair em pecado e não pecar. Isso é uma graça. Mas que a gente tem que estar atenta. Se a gente não estiver vigilante, por isso que orar e vigiar. É o vigiar. Isso aqui eu corro o risco, então eu não vou. Porque eu não quero ofender o meu Senhor. Eu não quero magoá-lo, eu não quero fazer isso. Mas a gente pode contar com uma força muito grande, né? Além da Eucaristia diária, quantos aqui, tem algum jovem que ficou aqui, que foi consagrado? Hoje, fez a consagração? Levanta, vamos ver quem é, os que estão consagrados. Tem uma coisa interessante, eu também sou consagrada a Nossa Senhora, e uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Claro que quem quiser aprender, que nos ajuda profundamente todo dia, é pedir a Nossa Senhora que nos ajude contra o pecado. Vocês aprenderam isso estudando? Aprenderam? O que a gente tem que fazer todo dia de manhã? A gente pede a ela, a gente reza 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Então a gente fala com ela, Mãe Santíssima, não me deixe pecar hoje. A gente só tem hoje, né? Para amar e servir a Jesus, nós só temos? Então você fala com ela de manhã 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel. Vocês repetem isso, para que ela te livre do mal, para que ela não te deixe pecar. Aí de noite, como a gente pecou, a gente fala, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, peça perdão de Jesus por mim, Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Mas isso é um exercício diário. Não tem jeito de fazer isso de vez em quando. Vocês têm que fazer isso todos os dias. É igual comer, igual tomar banho, igual levantar. É todo dia nós temos que repetir isso. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês, porque a gente faz a consagração, é tanta emoção, e eu fiquei tão emocionada de ver vocês ali se consagrando, que eu lembrei da frase que Jesus disse, que o mal não irá vencer o mundo. E quando eu vi esse tanto de jovem consagrando a Nossa Senhora, eu tenho certeza que o mal não irá vencer. As portas do inferno não prevalecerão. Por mais que as artimanhas do demônio sejam sedutoras, ele não conseguirá vencer. Quando eu vejo vocês na força diante de Maria, não conseguirá vencer. É outra coisa que eu quero sugerir a vocês, que nos ajuda profundamente nessa luta diária. Antes de vocês, porque às vezes a gente não tem o horário certo de rezar do terço, vocês aprenderam a rezar a coroinha de Nossa Senhora? Não leram isso? A coroinha dela?
Eu vou deixar escrito para vocês, que é uma coisa fácil, simples, para a gente fazer uma coroinha para ela todos os dias, que vocês vão rezando, vai se nutrindo dela, vai pedindo a presença dela, vai pedindo: Senhora, me ajude, a Senhora venceu o mal, a Senhora pisou na cabeça do mal, me livre das ciladas, porque é tão lindo quando a gente vai pedir começar a rezar a coroinha, a gente fala com ela: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtudes contra os vossos inimigos. Os inimigos dela é o inimigo de Deus, é o mal. E a gente pede a ela: me livre das insídias do demônio. Porque quantas ciladas vão ter no dia? Quanto mais a gente se consagra, quanto mais reza, mais tentação virá, mais problemas virão. Então a gente tem que se armar e armar na oração. E a outra coisa que vocês precisam fazer todos os dias: as 3 vezes amém, assim seja. Aprenderam isso? Amém, assim seja, está no livrinho. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez na terra enquanto a senhora esteve aqui. Amém, assim seja, por tudo que a senhora faz no céu hoje. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez, faz e ainda fará na minha alma. Para que ela possa trabalhar a nossa alma, para que a gente possa se santificar. Então é um trabalho maravilhoso. Depois eu passo isso para vocês, que é lindo, é simples de rezar, é fácil de rezar, mas se vocês pegarem o hábito, porque é tanta coisa que depois a gente pode ir esquecendo no dia a dia, não é? Mas essas coisas dá para vocês fazer dirigindo, dá para vocês fazer dentro do ônibus, dá para fazer antes de começar uma aula, dá tempo de fazer. Eu falo que se dá tempo para me fazer, dá tempo para todo mundo fazer. Então é possível fazer isso, é possível rezar essas coisas que nos ajudam, né, a pedir a Nossa Senhora, que a coroinha a gente termina falando: sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Porque nós estamos sob o olhar, o mal está sempre, como diz São Pedro, o mal está sempre nos rondando, esperando a hora de pegar a nossa jugular. Fica doido para pegar o nosso pescoço. Quem nos protege é Maria. Ela nos guarda, a gente esconde debaixo do manto dela e pede a ela: nos livre do mal. A senhora pisou na cabeça do mal. Então lembre que o mal é o antipai. Então nós precisamos sempre pedir a Deus a graça, como Jesus, de viver em função dele, de fazer a opção por ele o dia todo na nossa vida. E isso é um trabalho mesmo, é um trabalho. Nós temos que estar atentos para não pecar, para não ofender a Deus, para que a gente não se distraia e achar que isso não é pecado, que isso não ofende e que isso nos distancie de Deus. Que Nossa Senhora proteja vocês esse desejo de caminhar com ela, porque ter a graça de começar tão jovem, sob a proteção de Maria, é uma vida de sucesso, certamente. Mas é o sucesso aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, porque a santidade não é um caminho de glória, é um caminho de chão batido. Ninguém vê. A gente tem que ser santo aos olhos de Deus. É isso que nos interessa, não é? Quem tem que ver a nossa vida é somente Deus, né? Mas que Ele dê a vocês essa graça, né? Sim, que vocês procurem diariamente por isso. Lembrem disso, que nós podemos dominar o mal, nós podemos não pecar. Deus Pai disse isso a Caim: tu podes vencer o mal, tu podes não pecar. Mas isso depende de um querer. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Peça e Deus concederá. Senhor, eu não quero pecar, me conceda a graça, e Ele dará. Mas é um caminho trilhado dia por dia. Nunca confie em vocês mesmos, mas somente na graça de Deus, que pode habitar em nós, se a gente assim desejar. Então que hoje, quando a gente vai começar a quaresma de São Miguel, vamos pedir a Deus que nos dê consciência e revele para cada um de nós aquilo que no nosso coração, na nossa vida, está fazendo com que a gente mais peque. Aonde nós estamos saindo do caminho? Aonde que nós estamos ofendendo mais a Deus, nosso Senhor? Aonde nós estamos fazendo muito mais opção pelo mal do que por Deus, que é nosso Senhor? Senhor, assim como o Senhor falou para Caim: tu podes não pecar, nos dê a graça de tomar essa consciência que o mal está à nossa espreita, dormir na porta da nossa casa, mas que o Senhor nos conceda a graça de vencer. A cada dia, a cada minuto, a gente faça opção por aquele que nos criou, que é o nosso Deus e Senhor. Que assim seja. Amém.